Amados ouvintes, chegamos a mais um momento de reflexão nesta noite, em mais um programa Graça e Vida. Nós que estamos numa série de reflexões, estamos aqui tratando do tema Os Últimos Dias da História Humana. E nós que iniciamos na última quarta-feira o tema O Arrebatamento, onde ali nós tratamos do que isso quer dizer. O arrebatamento, que quer dizer levar consigo, arrancar, tomar, a força, apoderar-se, né? Nós falamos, segundo está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Este evento, o arrebatamento, ele compreende, né, e refere-se à ocasião em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. O arrebatamento, ele também abrange apenas os salvos. E ontem nós refletimos sobre a questão igreja, porque o arrebatamento refere-se à ocasião em que o Senhor Jesus vem para buscar a igreja. E o que é a igreja? E ontem refletimos, você que acompanhou o programa, ontem nós vimos o básico do que é a igreja, que é uma assembleia, né? O significado da palavra igreja quer dizer assembleia, reunião, também de um povo tirado para fora. Você que acompanhou o programa ontem, você ouviu. E se você não acompanhou, mas que tem acesso à internet, nós estamos logo postando no grupo Graça e Vida no Facebook. E estou fazendo isso para ganharmos tempo. E hoje vamos dar sequência e vamos ver, porque como concluímos o assunto sobre a introdução do arrebatamento, que o evento ele refere-se à ocasião em que a igreja será levada da terra e que abrange apenas os salvos, ou seja, só os salvos participarão. E terminamos ontem com essa indagação: quem são os salvos? E podemos até perguntar: tem salvos na terra? Os discípulos certa vez perguntaram em Lucas capítulo 18, verso 16, e eles disseram: logo, quem poderá salvar-se? E conosco o nosso irmão Edmilson, que vamos refletir aqui junto, a quem agradecemos pela participação, e dá para perceber que nós estamos com a voz um tanto falha aqui, mas graças a Deus que ele está conosco. Então, irmão Edmilson, nós vamos procurar passar para os ouvintes essa questão do salvo, porque o arrebatamento, segundo a Bíblia, é para os salvos, que esses salvos compreendem a igreja. Mas em cima dessa pergunta, quem são os salvos, ou tem salvo? E como os discípulos perguntaram, quem pode, pois, salvar-se? A questão do salvo, irmão Edmilson, nós vamos tratar. Você pode seguir nisso, então, o que fazer para ser salvo? Em cima daí nós vamos começar a refletir a palavra de Deus. Digamos que inicialmente é essa pergunta que os próprios discípulos fizeram, Lucas 18 e 26. E os que ouviram isto perguntaram: logo, quem pode, pois, salvar-se? Segundo a Bíblia, como se dá isso? Diante do que nós ouvimos ontem, através do nosso irmão Hanoi, juntamente com você a respeito disso, eu me lembro da pergunta que o jovem rico fez para Jesus Cristo, né? A qual ele chega diante de Jesus. É interessante que a Bíblia diz um jovem rico, né? E diz: Senhor, o que bem farei eu para me salvar, né? Ou seja, ele queria a vida eterna, ele queria ser salvo. E diante de um discurso, lá os três evangelhos narram isso, Mateus, Marcos e Lucas registra isso, só não o evangelho de João. E referente a essa pergunta que o jovem rico fez para Jesus Cristo, porque ele queria se salvar,
né? O jovem rico, ele não estava salvo, mas ele queria se salvar, e ele foi diante de Jesus saber o que era necessário para ser salvo. E ligando essa passagem a Atos dos Apóstolos, em que o evangelista Lucas ele escreveu, e falando daquela passagem lá no capítulo 16, em que faz menção de Paulo e Silas, em que passou a noite presos, e depois de um grande terremoto ali, o carcereiro ele tentou se matar, e eles, Paulo e Silas, interferiram para que ele não chegasse a tirar sua vida. E o carcereiro pergunta: o que é necessário para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Então bem entendemos que os salvos é todos aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo, né? E o que é necessário para se salvar? É crer. Ontem teve um versículo lido em João 1, versículo 12, que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Quando nós andamos mais um pouco no mesmo evangelho de João, ao qual eu tenho citado esse versículo, no capítulo 5, no versículo 24 do evangelho de São João, ele diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, diante desse versículo, diante do que nós temos lido, a Bíblia diz que os salvos é todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, né? Aceitaram Ele como o único e suficiente Salvador. Aí a Bíblia diz aqueles que ouvem e crê, porque tem os que ouvem e não crê, tem os que ouvem e crê e confessa, como também tem aqueles que ouvem, podemos dizer que até crê, mas não chega a confessar. Mas a Bíblia diz que existe um caminho, e nesse caminho a gente sabe que tem alguns passos, e os passos é ouvir, crer, confessar e perseverar até o fim. Tanto que Mateus 24, o 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Eu acredito que é nessa linha de pensamento, irmão Luiz, baseado nesse versículo, que nós podemos dizer que os salvos é todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e que aceitaram Ele como único e suficiente Salvador. E se tem salvos, a Bíblia nos dá certeza disso, né? Como ele disse aqui: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, ouviu, creu em Deus, em Jesus Cristo, ele já está dizendo, tem a vida eterna. E ele diz, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, nem chegar à condenação chega, mas já passa direto para a vida eterna. É o versículo que fala isso. Engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos ouvintes, nós estamos aqui falando do segundo ponto desse tema, os últimos dias da humanidade, os últimos dias da história humana e o arrebatamento. Por que estamos falando na questão do salvo? Porque o texto diz aqui o seguinte, que o arrebatamento, que na verdade é a volta de Jesus, a vinda de Jesus para buscar a igreja, esse evento, o arrebatamento, ele refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será levada, será tirada, será arrancada aqui da terra. A igreja. E o arrebatamento, ele abrange os salvos. E conforme já ouvimos sobre isso, por que eu estou trazendo isso à tona, queridos ouvintes? Pois eu fui criado com os meus avós e eles não tinham o evangelho como base. E o que é que eu ouvia deles? Que a salvação da forma que eu ouvia era impossível. Coisas tremendas. Por exemplo, uma vez eu lembro, eu vou contar um fato, aconteceu comigo, eu cortando as unhas, literalmente, cortando as unhas, o meu avô disse, olha, para se salvar é uma coisa difícil, porque
para se salvar, diz que a pessoa tem que colher, recolher, dar conta de toda a unha que ele cortou durante toda a sua vida. Isso é uma coisa que ele ouviu e é terrível. E quem é que vai fazer isso? Por que eu estou trazendo isso? Conforme o nosso irmão Edmilson aqui já tem explicado. Meus queridos, isso é tremendo. Jesus falou o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, o que é que a Bíblia, o que é que está escrito na palavra de Deus sobre salvo? Já ouvimos aqui o nosso irmão Edmilson, digamos, introduzindo isso. Os discípulos, quando Jesus falou, exatamente falou com o jovem rico, que o jovem rico, o irmão Edmilson falando que ele queria salvar-se, eu não tenho o mesmo entendimento, porque ele sai triste quando ele ouve a explicação. E ele chega diante de Jesus, eu vejo ele muito eufórico. E quando Jesus dá a receita, ele chega perguntando: que bem farei? E o homem não pode fazer bem nenhum para ser salvo. Ele seria salvo pelas obras. Que bem farei? Por isso que Jesus dá aquela resposta e ele emudece e sai triste, porque ele amava mais as riquezas. É o que o texto nos coloca. Todavia, queridos, os discípulos, quando ouviram e quando viram a reação do jovem rico, eles ficaram espantados. É isso que os evangelhos nos mostram. Eles ficaram admirados. Lucas diz que, ouvindo isto, logo perguntaram: logo, quem pode, pois, salvar-se? Aí, o que a Bíblia diz sobre ser salvo? Jesus disse a uma certa pessoa, em Lucas capítulo 17, verso 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha aí, queridos ouvintes, a questão da salvação pela fé. Não é isso que sempre se prega? Porque, citando aos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos ouvintes, como sempre nós estamos falando, você com Bíblia no celular ou no computador, se você coloca uma palavra e ela traz onde se encontra para você, ou seja, uma pesquisa, nós encontramos muitas vezes essa palavra, principalmente no Novo Testamento, salvo, salvação. Eu citei agora Jesus falando: vai, a tua fé te salvou. E isso está escrito nos evangelhos várias vezes, tá certo? O outro irmão Edmilson citou do carcereiro. Mas Edmilson, eu estou vendo aqui em Mateus capítulo 10, verso 22, o seguinte: Jesus falando: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem salvo segundo a Bíblia, queridos ouvintes. Vou já passar para o nosso irmão Edmilson. Por exemplo, Atos 2, 21, nós encontramos: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 8, 24, porque em esperança somos ou fomos salvos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvos. E tantos outros versículos. Mande mesmo. É salvo, é salvação. Tem salvo ou não tem? A gente já vimos que, diante dos versículos que você leu, a Bíblia já respondeu, né? Tem salvos na pessoa de Jesus Cristo, como foi dito aí. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Aí você pode perguntar: pronto, eu só vou invocar o nome do Senhor, meu Deus, meu Jesus, e serei salvo. Mas basicamente não é isso, né? Quando a gente vai para o contexto, claro que eu estou entendendo a sua forma de você tá passando, seguindo essa linha de pensamento que tem salvo, sim, né? Jesus Cristo, ele nos dá essa certeza, como foi dito isso. O interessante é que os discípulos, a respeito do jovem rico, quando Jesus diz: falta de uma coisa, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me, terás um tesouro no céu.
E Pedro disse: Senhor, e quando o jovem rico ouviu isso, ele saiu triste, como você falou, e Jesus disse: quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus, né? Esse é outro contexto ao qual nós vamos entrar. Mas Pedro, vendo que o jovem rico saiu, e disse: Senhor, sendo assim é difícil a gente ir para o céu, como poderá um homem ser salvo ou se salvar? Mas Jesus diz: o que é impossível aos homens é possível a Deus, né? Então, como foi falado, tem salvo e tem como o homem ser salvo, né? A Bíblia leva a Jesus Cristo como aquele que pode nos dar a vida eterna, sendo fruto da sua morte na cruz, né? Sendo fruto da sua morte na cruz. Eu queria, para concluir, como geralmente os pregadores fazem, está escrito, repassar para os queridos ouvintes, irmã Edmilson, podemos chamar de os 4 passos para a salvação. O que fazer? De uma forma sucinta e rápida, nós mostramos os versos que comprovam, queridos ouvintes, que há salvo sim, que é possível ser salvo sim, certo? E os versos citados aqui comprovam isso quando, por exemplo, vamos passar esses 4 versículos que podemos chamar de os 4 pontos, começando por João, capítulo de número 5, Evangelho que foi escrito por João, capítulo 5, e versículo de número 24, quando o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz o quê? O que está escrito aqui, nas Escrituras, queridos ouvintes? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Isso que o nosso irmão Edmilson falou ainda há pouco. Ter vida eterna é óbvio, é ser salvo. E qual é? Aqui tem duas coisas que Jesus fala, né? Eu pediria que o nosso irmão Edmilson comentasse, porque eu estou com a voz aqui só a misericórdia, né? Em verdade vos digo, isso é Jesus falando. E nós temos aqui, nós entendemos que aqui tem 2 coisas fundamentais para a salvação. Verso 24, 5:24. O versículo, de maneira bastante clara, ele já deixa isso bastante objetivo aos nossos ouvidos e olhos, né? Eu digo olhos porque a gente está lendo agora no momento, e ouvido por você está escutando, mas a Bíblia, o versículo por si só, ele explica ele mesmo, né? O maravilhoso da Bíblia é que ela explica ela mesma, mas não para perder tempo, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve, primeiro ponto é ouvir. Não é isso que Paulo ensina? Que a fé vem pelo... Romanos 10:17. Pronto, não é isso que ele ensina? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, primeira coisa é essa. O interessante é que ele diz o quê? Se João diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra. Aí Paulo, quando escreve em Romanos, diz só que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro passo, ouvir. Agora, ouvir o quê? A palavra. Segundo, a fé baseada em Jesus Cristo, ao qual leva o homem à salvação, é nesse ponto. Ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra. Né? Isso, depois a palavra de Deus. Isso, e depois que ouve... Aí diz: e crê naquele que me enviou. Depois que ouve, crê. Porque a fé que leva a pessoa a crer é depois que ouve a palavra. Aí por que eu disse que tem ouve e crê, e tem ouve e não crê? Porque quando nós vamos, por exemplo, de Noé que foi o mais falado a respeito do dilúvio, ele ouviu a palavra de Deus, creu, né, confiou, e ele preparou a arca, pregou o evangelho naquele tempo, aproximadamente 120 anos, mas muitos ouviram, mas não creram. Ok, mas exatamente o que nós estamos aqui, como é que diz o Salmo, expondo,
Nós estamos expondo a palavra e o caminho de se chegar à salvação. Se vão crer ou deixar de crer, já não compete ao quem prega. Portanto, Jesus disse: ide e pregai. Aquele que crê. Exato. Né? Então, segundo a Escritura, ouvir e crer. Já é 2 pontos. Aí nós podemos ir agora para Mateus 10. Mateus 10, 32 e 33. Vamos Exato. ver. Vamos conferir. Queridos ouvintes, estamos aqui tentando acelerar um pouco, mas é isso. Sexta-feira, último programa da semana, não podemos deixar de passar para você. Então vejamos. Queridos, tem salvo sim, e nós estamos passando como ser, ou como alcançar, o que fazer para chegar a ser salvo. Vejamos, ouvir a palavra e crer naquele que Deus enviou, no caso, o Senhor Jesus. Jesus dá o terceiro passo aqui, estamos chamando de passo, né? Que o segundo, 2, ele dá no verso 24 do capítulo 5 de João, que acabamos de ler, que é o quem ouve e crê. Bom, não, irmão, eu ouço a palavra, eu creio na palavra de Deus. Ainda te falta mais 2 coisas. A terceira, Mateus 10, 32 e 33. Mande, Milson, que se eu forçar mais, eu vou ficar rouco. Diz o seguinte, versículo 32 do capítulo 10 de Mateus: portanto, qualquer um, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Verso 33 do mesmo capítulo. Mas, inverso do primeiro: qualquer que me negar diante dos homens, eu, isso é Jesus falando, negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Paulo, que aprendeu com Jesus, ele diz as mesmas palavras. Ele diz em Romanos 10 e 9. Na verdade, ele fica melhor o entendimento a partir do verso 8. Está escrito. Já Romanos 10 e verso 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Linda essa expressão. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos, vírgula, a saber, 2 pontos. Se com a tua boca, se com a tua boca confessares a quem? Ao Senhor Jesus, e em teu coração creres. Vê a mistura, queridos ouvintes. Houve crer e fé. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí está bem nítido, serás salvo. Tem salvo? Tem. Quem é? Quem crê e confessa. Crê, como o versículo diz aqui, a saber se com a tua boca confessares a quem? Aí você diz: ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, é o terceiro passo, né? Vamos dizer assim, é o terceiro passo. Ouvir é o primeiro, crer o segundo, confessar, né? Mateus diz: portanto, aquele que confessar, que acredita no sacrifício de Jesus Cristo, acredita na sua palavra diante dos homens, testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. Porém, não será só salvo e Jesus Cristo vai dizer: não, isso daí é meu filho, isso daí acreditou, isso daí aceitou, e como a Bíblia diz, será salvo. Mas porém, quem ouve, quem não crê, ele diz aqui, não confessar, ele diz que Jesus Cristo não vai confessar diante de Deus. Mas voltando para o versículo 9 do capítulo 10, a carta aos Romanos diz: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é um ponto aqui, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessares ao Senhor Jesus Cristo e que Deus, o Pai de Jesus, como também nosso Pai, o ressuscitou dos mortos. Porque não é só basicamente, não é só basicamente só crer ao Senhor Jesus Cristo, mas é necessário também crer que Ele ressuscitou, né? E externar com a própria boca aos outros
Isto é não se envergonhar de Jesus, porque muitas vezes a pessoa compreende até, já está entendendo a palavra, sabe que é, mas na hora de tomar a decisão ele tem vergonha, essa que é a verdade. Aí Jesus, enquanto isso, não teve vergonha. A Bíblia diz que ele sofreu a vergonha da cruz, mas não desistiu. E queridos, como já estouramos aqui só 11 minutos, estamos às 22h11, mas não podemos citar o quarto passo conclusivo. Quem confessa Jesus, Jesus mesmo disse que os próprios inimigos, os primeiros inimigos dos homens são os seus familiares, quando se trata disso. Aí ele diz no capítulo 10 de Mateus, verso 22, quando você, querido, você ouve, você já for um ouvinte da palavra, você gosta, mesmo sem ter confessado fé ainda, você não é participante, não congrega em nenhuma denominação evangélica ainda, mas tu é um cara que já gosta de ler Bíblia, que você gosta de ouvir um programa como esse, os outros já te olham com um olhar atravessado. Eu sei o que é isso, porque isso é a verdade que diz a Bíblia. Aí então Jesus diz, e odiados, tem mais versos, Mateus 10 e 22, como 13 e 13 de Marcos, e outras em Apocalipse também, em referência falando sobre isso. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Lembra? Confessar a quem? Confessar ao Senhor Jesus. Jesus aqui falando em Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Aí, queridos, tem que se tomar uma decisão. Aí ele fala, mas aquele que perseverar. E aí está aqui o quarto ponto. Perseverança. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mande mesmo. Pensando nisso, a respeito do tema aos salvos, eu me lembrei aqui porque já ouvimos bastante isso, e é inevitável a gente não falar que diz muito. Algumas pessoas, eu acredito que por falta desse conhecimento desses versículos da palavra de Deus, por não ler ou não ouvir, Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, diz que se nós pensar em Jesus Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Porque há essa necessidade de um homem ouvir, crer, confessar e perseverar até o fim, porque somente assim o homem será salvo, né? Jesus disse ser fiel até a morte. Isso é perseverar até o fim. Exato. Então, como já disse o nosso irmão Marco Luiz, você já vai concluindo. Para eu não me esquecer, de repente você pode estar pensando, pronto, eu ouvi, eu acredito, quero confessar e quero perseverar até o fim para ser salvo, assim como a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus não é a gente. Verdade. Eu não tenho conhecimento dessa palavra, e anos atrás, ouvindo, eu segui nesses passos, e mais um que eu vou citar agora, porque eu vi, acreditei, decidi confessar e perseverar até o fim. O que eu faço? Salmo 37, versículo 5. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e tudo ele fará. Pronto, né? Então, esse é o caminho para ser salvo das coisas que estão acontecendo, que há de acontecer, pois a Bíblia nos dá, vamos dizer, caminho para isso, discernimento para isso, seguir esses pontos, né? Seguir esses pontos. Ouvir, crer, confessar, perseverar, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, para que através dele ele possa realizar tanto o querer como o efetuar nas nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo, né? Através do seu Espírito Santo em nossos corações. Então, ouvintes da palavra de Deus, como eu disse, a palavra não é nossa, é a palavra de Deus. E para encerrar, queremos dizer que esse é o que o Senhor Jesus, essas palavras do próprio Deus, né? Através do seu Filho Jesus Cristo, que você possa meditar nessas palavras, pois, como eu já disse anteriormente, não são nossas, é a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz o que foi destinada a fazer. Eu não sei qual é o resultado, mas que o resultado nessa noite possa ser
maravilhoso na sua vida, na vida da sua família, assim como foi na vida do carcereiro, assim como foi na vida de Noé. Que o Senhor abençoe e que você possa entregar a sua vida ao Senhor, pois, como diz o salmista, tudo e o demais Ele fará. Amém. Queridos ouvintes, somos gratos a Deus por você que esteve acompanhando. Nós queremos aqui nos desculpar com a diretoria da rádio, já estamos às 22h16, mas era impossível não concluir. E o nosso interlocutor aqui, ele fala bastante e não deu para controlar. Mas, queridos, que Deus abençoe vocês. E Jesus disse, o melhor está escrito em João capítulo 1, para concluir, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, e serás participante do arrebatamento. Que Deus te abençoe.